pessoal, boa noite, bem-vindos, olá, olá, mais um dia, né? Começando a semana, peraí, ajustar, né? Muito bem. Bom, olá, olá, boa noite com Frizz. Ai, ai. O cabelo sujo, né? Ele fica maravilhoso. Agora o cabelo limpo, até ele se ajeitar, né? Fica mais assim. Enfim, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos, né? Às vezes tem homens que assistem, né? O canal aqui, né? Que acompanha aqui as coisas que nós postamos. Apesar de que esse perfil, ele foi criado para um público bem específico, né? Que é o público das quarentonas. Que é realmente a fase que eu me encontro, né? Então, enfim. Mas é claro, né? Quando a gente fala de autoestima, de autoconhecimento, quando a gente fala de maternidade, né? Tem a ver também com paternidade, até porque, né? A gente não consegue ser mãe sozinha. A gente precisa de um companheiro, ou se ele não é seu companheiro, mas de qualquer forma, né? A gente precisa desse outro, né? Dessa pessoa para também exercer esse papel. Enfim, bem-vindos, boa noite. Vamos para mais uma live. E hoje eu trouxe um tema que é sobre o nível de satisfação. Eu deixei até uma pergunta. Qual é o nível de satisfação que você está com a sua vida nesse momento? Qual o seu nível de satisfação? Você já parou para pensar? Ah, mas está tudo tão corrido, né? Tá tudo tão indefinido, né? Nesses últimos tempos que está acontecendo. Então, assim, eu não vejo melhor hora para a gente começar a rever muita coisa. Porque eu até já estou falando em alguns posts meus e com várias pessoas que eu tenho conversado, né? A gente tem se aproximado, né, por meio da tecnologia das pessoas. O mundo já mudou. E nós, né? Como nós sairemos desse outro lado? Porque tudo isso vai passar. A gente não sabe quanto tempo, né? Realmente tudo é muito incerto. Aqui no nosso país a coisa chegou um pouco diferente, né? A gente tem que ver como essa pandemia aí vai se comportar no nosso país. De qualquer forma, eu até já disse isso em outras lives, né? Nas lives anteriores, que a partir do momento que a gente abriu os olhos, respirou, né? Tá vivo, acordou, então bora pra frente, né? Bora fazer daquele dia, daquelas horas, as melhores, porque a única coisa que a gente tem é o presente. E falando, né, em relação ao nível de satisfação, independente de nada, eu até já disse também anteriormente que nós passamos a vida inteira conosco. Então é claro que a gente precisa ter esse olhar. A gente precisa ter a gente precisa ter esse olhar, essa noção, essa consciência de como estão as coisas para nós, né? De como está a nossa vida, de como está nosso nível de satisfação. Tem uma ferramenta que ela é muito conhecida, inclusive se você realmente olhar na internet, você vai ver vários coaches e até pessoas, né, que trabalham com desenvolvimento de outras pessoas, desenvolvimento humano, trabalha com essa ferramenta. Eu já conheço essa ferramenta há bastante tempo, até mesmo antes da minha formação em coaching, eu conheço essa ferramenta. E
realmente, assim, quando a gente, né, dos cursos, né, de inteligência emocional, né, e até de desenvolvimento, de autodesenvolvimento mesmo, eu já tinha feito, né, essa ferramenta, que eu vou mostrar para vocês agora, daqui a pouco, e ela tira uma foto do seu momento. Então, por isso, mesmo que você já conheça essa ferramenta, abra o seu coração, né? Escute realmente com o coração. Não só ouça ou só fique com aquele pré-conceito, né? Com aquelas coisas pré-concebidas. Ah, mas eu já conheço essa ferramenta, tchau e benção, né? Tá tudo certo. Escute com o coração, por quê? De tempos em tempos é interessante você fazer, porque ela bate uma foto do seu momento, pelo menos dos seus 3 a 6 meses mais ou menos, é daquele jeito que você está, porque você muda. A gente, né, a gente tem coisas que estão enraizadas em nós, né, que faz parte dos nossos princípios, dos nossos valores, que são coisas imutáveis, né? Que são coisas que a gente vai, né, construindo ao longo do tempo, a construção da nossa personalidade, enfim, e que a gente leva isso conosco, né, para o resto da vida. Mas tem vários aspectos nossos que mudam, né? Todo dia nós estamos mudando, todo dia nós estamos crescendo, né? Nós estamos nos modificando. Então, a sua vida, né, as partes da sua vida, né, enfim, mudam também. Porque a gente conhece outras pessoas, a gente tem acesso a novos conhecimentos, a gente, de repente, participa de algum curso, né, enfim, inclusive com bastante networking, com coisas que a gente passa na nossa vida, né, com desafios, né, enfim. Tem pessoas que chamam de problemas, né? Mas os desafios que aparecem na nossa vida, esse que nós estamos passando realmente é mais um desafio. É onde a gente, né, conhece, né, a gente mais profundamente. Hoje até estava conversando com um grupo profissional e é muito isso, assim, né? Quando a gente está bem, a gente não vai ter esse olhar. Quando a gente está bem, a gente está bem, a gente está vivendo aquele momento. Quando aparecem as crises ou quando aparecem os desafios, é o momento que a gente vai crescer. É um momento que a gente vai se reinventar, que a gente vai, né, ter um outro olhar sobre muitos aspectos da vida. Então, por isso que essa ferramenta, ela também muda no decorrer. Então, assim, eu vou passar para vocês o conceito e daqui 6 meses, se vocês forem fazer de novo, provavelmente ela já vai estar de uma outra maneira, né? Então, é muito interessante. Outra coisa também que eu quero deixar claro é que, assim, só você pode responder isso, né? Como que está o seu nível de satisfação? Só você pode responder isso. Só você pode... Como que eu posso dizer? Só você pode comandar a sua vida, você que tem as rédeas da sua vida. Isso daí eu já disse também. É porque assim, a gente tem muita... Eu não sei se isso vem da criação, enfim, mas a gente tem uma certa mania de querer achar culpados, né? Isso é muito humano. A gente costuma não trazer muito pro peito, né? E falar, opa, pode deixar que eu vou ver isso, eu vou resolver isso. A gente tem a gente gasta uma energia procurando quem é culpado. Ah, mas por que fulano não me ajudou? Ah, mas por que a pessoa da minha família não me ajudou? E eu digo isso em causa própria até. Eu já fiz muito isso. De procurar, né? Ai, mas é porque não aconteceu isso, é porque eu não tive essa pessoa na minha vida, ai, mas é porque... No momento que você deixa essas desculpas de lado, pega a rédea da sua vida e fala assim, bom, agora eu vou resolver uma por uma pendência, agora eu vou realmente entender o que está acontecendo. Vai doer, é difícil quando a gente, né, mergulha e pega nossas rédeas e fala, opa, eu tenho a responsabilidade, né, enfim. Mas é a única forma da gente mudar. Aliás,
tudo vai mudar de algum jeito, né? E o que é mais interessante para você? Você que tá ali, né? Tá vindo a onda, né? Tá vindo aquela onda enfurecida. Você vai surfar nessa onda ou você vai tomar caldo? Você vai deixar essa onda te levar. É por isso que eu tô aqui. Por isso que eu tô aqui. Porque é uma grande oportunidade de crescimento para todos nós. Então vamos aproveitar, né? Toda essa onda que está acontecendo e vamos aproveitar para surfar nessa onda, para a gente entender tudo que a gente pode fazer por nós mesmos e pelas pessoas que estão ao nosso redor, porque claro, nós dependemos uns dos outros. Também tem essa, né? A gente também não pode esquecer disso. Então vamos lá. Como que está o nível de satisfação da sua vida? Ah, Priscila, não sei. Nunca parei para pensar nisso, ou tem certos aspectos que eu estou mais feliz, tem outros aspectos que eu acho que não está tão legal assim. Então eu trouxe uma ferramenta aqui que vai ajudar você a enxergar, né? Enxergar tudo isso daí. Então vamos lá. A ferramenta que a gente utiliza é a roda da vida. Não sei se vocês já tá um pouco fui resgatar lá, né? Lá nos meus arquivos, né? Essa ferramenta, que já estava impressa. Deixa eu colocar aqui perto de vocês. Deixa eu ver. Ó, essa ferramenta chama avaliação do nível de satisfação. Então, ela pega 12 aspectos da sua vida, 12 aspectos da sua vida, para você verificar, né, como que está, né, qual que é o percentual desses quesitos, né? Qual que é o percentual? Até vou colocar aqui, ver. Vamos lá. Isso. Bom, tem coisas anotadas. Deixa eu mostrar de frente. Depois eu tiro uma foto e deixo para vocês nos stories, nas dicas, né? No arquivo aqui do Instagram. Avaliação do nível de satisfação. Lembrando que um bom processo de coaching, né, uma boa ferramenta de coaching, uma boa ferramenta, vamos dizer, vamos falar a palavra coaching, né, porque ela está muito pejorativa ultimamente. Mas toda ferramenta de autodesenvolvimento, de desenvolvimento de pessoas, de equipes e de lideranças, ela tem que ser pautada em evidências. Então, todas essas ferramentas que eu estou mostrando para vocês, elas têm um autor, elas já foram testadas e comprovadas e tiveram, né, bons resultados com a maioria, ou com a maioria não, com todas as pessoas que fizeram, né, e aplicaram e realmente utilizaram a ferramenta. Acompanhadas, né, por seus coaches, apoiadas pelos seus coaches, e todas essas, né, têm uma comprovação científica. Então, essa, no caso, ela foi desenvolvida por Zig Ziglar. Ela é uma ferramenta praticamente milenar, né? Ela foi criada há muitos e muitos anos, né? Enfim. E ela era, na verdade, utilizada, né, como não era para desenvolvimento de pessoas, não era utilizada dentro de empresas, para processos, né, de coaching, de autodesenvolvimento. Ela era utilizada realmente para você se autoavaliar, para você ter ali um norte, para entender, como que está o meu nível de satisfação, por exemplo, em saúde e disposição. Como que está o meu nível de desenvolvimento intelectual? Então, tô lendo aqui, ó, tá? Um por um. Então, tô começando daqui, ó, de saúde e disposição. Como que está o meu equilíbrio emocional? Então, essa faz parte do quadrante, né? Aqui, ó, do quadrante pessoal. Do quadrante pessoal. Saúde e disposição, desenvolvimento intelectual e equilíbrio emocional. E aí eu tenho um outro. Eu também tenho aqui um outro
Olá, olá, pessoal. Bom, continuando aqui, né? Deu um problema técnico aqui. Eu agora vou continuar então falando a respeito do nível de satisfação. Como eu estava mostrando, nós vamos utilizar essa ferramenta que chama Roda da Vida, quer dizer, é a avaliação do nível de satisfação. Como eu estava dizendo, em processos de desenvolvimento de pessoas, é utilizada essa ferramenta. É uma das primeiras ferramentas que normalmente a gente faz dentro de um processo, justamente para a gente entender como está nosso nível de satisfação hoje. Então, assim, para algumas pessoas é importante ter um norte, né? É importante ter uma ferramenta, uma visualização para a gente entender como que está o meu nível de satisfação nessas áreas? Então nós temos 4 quadrantes aqui. Nós temos o quadrante pessoal, que é composto por 3 elementos. Tem o quadrante aqui de profissional. Eu tenho o quadrante de relacionamentos e o quadrante de qualidade de vida. Então vamos falar primeiro do pessoal. O pessoal, ele tem lá saúde e disposição, ele tem desenvolvimento intelectual e equilíbrio emocional. Então você vai partindo aqui do centro, que seria 10%, até o final aqui, né, da roda, né, do círculo aqui da roda da vida, que seria 100%. Então você vai se autoavaliar. Você vai pegar e falar, bom, saúde e disposição, como que eu tô hoje em saúde e disposição? E vai fazer a mesma coisa com desenvolvimento intelectual e equilíbrio emocional. O outro quadrante é o quadrante profissional, que ele é composto por realização e propósito, recursos financeiros e contribuição social. E tudo isso é o que você entende por cada um desses itens. Então você é que vai olhar, né, esses itens e vai falar assim, bom, nesse quesito eu me considero, sei lá, 10%, nesse quesito eu me considero 50%, nesse quesito eu me considero, enfim, né, 80%, 100% e assim vai. Aí eu tenho outro quadrante, que é o quadrante de relacionamentos. Então eu tenho aqui família, relacionamento amoroso e vida social. Então os relacionamentos, né, que você tem com a família, no quesito amoroso e também na vida social. E tem o outro quadrante, que seria o quadrante da qualidade de vida, que engloba criatividade, hobbies e diversão, plenitude, felicidade e espiritualidade. Esse faz parte do quesito qualidade de vida. Então, olha isso, você tem 12 quesitos para olhar e como eu estava falando, ele tem prazo de validade. Por quê? Porque a gente está numa constante mudança, nós estamos... Então, por exemplo, quando você fizer hoje essa roda da vida, você vai avaliar esses 12 aspectos e vai verificar, bom, sei lá, vou colocar aqui, em criatividade, hobbies e diversão, eu tô, sei lá, com 10, 20%. Em outros quesitos, de repente você tá lá com 50%, você tá lá um pouco maior, então vou dar atenção a esse quesito, porque é importante você ter hobbies, você ter diversão, você ter esse momento, né, de qualidade de vida. É importante. Então, todos esses aspectos aqui são importantes. Equilibrados, né? Se eles estiverem equilibrados, ótimo, mas normalmente uns estão mais baixos que os outros. E depois eu vou fazer a pergunta, né? Eu até brinco com quem me conhece, né? Eu sempre falo isso. Bom, a pergunta de $1 milhão. Depois eu vou fazer a pergunta de $1 milhão. Mas é importante a gente, né, avaliar todos esses aspectos e ter, né, todos esses aspectos mais equilibrados. A intenção é essa. Então, só recapitulando. Eu tenho 12 aspectos que eu posso, né, avaliar. Eu tenho 12 aspectos para avaliar como está o meu nível de satisfação nesses quesitos. Recapitulando, então eu tenho saúde e disposição, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional.
Esses são os aspectos do quadrante pessoal. Depois eu tenho realização e propósito, recursos financeiros, contribuição social. Esse é do aspecto profissional. Depois eu tenho família, relacionamento amoroso e vida social, que seria dos relacionamentos. E depois eu tenho criatividade, hobbies e diversão, plenitude, felicidade e espiritualidade. Isso é o que você entende, né? Todas essas palavras, esses aspectos da sua vida, é o que você entende por cada um deles. Então, espiritualidade pode ser que para alguns tenha a ver com religião, para outros tem a ver com se sentir bem, com uma missão superior, né? Com uma energia. É o que você entende por esse aspecto. E aí você vai olhar, nesse aspecto, na minha opinião, eu acho que eu tô com, sei lá, 50%, tô 70%, tô 100%. Então é importante, você desenhar, né? Você desenha aí essa roda, a gente chama ela carinhosamente de roda da vida, mas no trabalho de Zig Ziglar, ele colocou como avaliação do nível de satisfação. E aí você, né, coloca aspectos desde o 10%, que seria mais próximo aqui, né, do centro, até 100%. E aí, a pergunta principal. Então, você vai preencher esses aspectos, provavelmente assim, um vai ficar aqui, outro vai ficar mais para cima, outro vai ficar mais aqui, né, alguns mais equilibrados e assim por diante. Legal. Aí é que vem a pergunta, né, que a gente fala, né, a pergunta de $1 milhão. Você vai olhar para essa sua roda da vida e vai verificar. Tem aqui, sei lá, 2, 3, 10 aspectos que estão abaixo. E aí você vai olhar, né, com muita atenção, com atenção, qual aspecto, né, que estão os baixos. Esse aspecto. Tá, mas independente dele estar mais baixo, ele estar mais alto, qual aspecto aqui que se eu colocar um pouco mais de atenção, ele vai reverberar, ele vai o quê? Melhorar outros aspectos. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que, sei lá, saúde e disposição ele tá baixo. Ou ele tá, sei lá, 50%. Né? Ele não tá nem bom nem ruim. Ele tá equilibrado. Então, vamos supor que saúde e disposição está aqui. Aí você fala assim, esse aspecto de saúde e disposição, ele interfere em outros aspectos da minha vida. Então, vou dar um exemplo. O saúde e disposição interfere na minha contribuição social, interfere na minha família, interfere na minha, sei lá, plenitude e felicidade, que tem um outro aspecto que tá aqui. Ele interfere. Então, você já vai olhar. Então quer dizer que se eu me aplicar um pouco mais em saúde e disposição, eu vou melhorar outros aspectos da minha roda. Então tá vendo que eles estão interligados? E essa é uma forma da gente o quê? Da gente bater uma foto de como ele está, né? Como está a minha vida hoje. Tanto que por isso que carinhosamente a gente chama de roda da vida isso. Porque são aspectos que fazem parte da nossa vida. Que vai, né, nos deixar mais satisfeitos com, vamos dizer assim, né? Vão deixar mais satisfeitos com a nossa vida. Então, eu vou avaliar. Legal. Saúde e disposição. Eu vi que ele está com aspecto baixo, ou mesmo que ele não esteja muito baixo, mas eu sei que se eu aplicar mais atenção nesse aspecto, ele vai melhorar outros aspectos da minha vida. Sei lá, eu tô aqui, né, um momento que muitas pessoas agora estão preocupadas, e com razão, né, porque a gente não sabe como que vai ser o futuro, né, mas o futuro, eu não posso esquecer que eu tô construindo ele agora. Então, eu vou olhar para um aspecto agora, então um aspecto. Vamos lá, recursos financeiros, né? Que tem muitas pessoas preocupadas. Eu estou preocupada com a minha saúde, eu estou preocupada com a saúde da minha família, mas eu também estou preocupado de como eu vou, né, manter tudo isso. Então, recursos financeiros. Só que aí, beleza, meus recursos financeiros eu não estou satisfeita, né? E ele está baixo para mim.
Mas às vezes eu não sei se é porque eu não tô com equilíbrio emocional. Eu não tô, né, que é um aspecto que tenho aqui na minha roda da vida. Eu tenho aqui o equilíbrio emocional. Eu tenho também os recursos financeiros, com certeza. Mas eu tenho também o equilíbrio emocional. Então, meu equilíbrio emocional tá lá no chão. A minha plenitude e felicidade tá no chão. Então, como que você vai, né, acessar os seus recursos internos, acessar a sua experiência e tudo mais, se você está totalmente, né, desequilibrado? Como que você vai gerar um recurso financeiro se tem outro aspecto que não está te dando base para você aumentar esses recursos financeiros? Então, por isso que eu tenho que olhar todos os aspectos aqui da minha vida, avaliar, né? Meu nível de satisfação com recursos financeiros. Por isso que eu falo que a pergunta de US$ 1 milhão é essa. De repente, os meus recursos financeiros estão razoáveis, mas eu gostaria de melhorar ele, né? Ou a minha vida social tá no chão. E de repente o que falta é isso, eu fazer um pouco mais de networking, eu conversar com outras pessoas, como eu até disse em outras lives também. Conversar com outras pessoas que já chegaram lá, que estão num patamar, estão no nível que eu gostaria de estar. Então modele essas pessoas, veja todo o caminho que essas pessoas levaram, né? Que aspectos que elas tiveram que trabalhar na vida delas, porque eu sempre falo isso, não tem almoço de graça, né? E outras pessoas não vão fazer coisas para você, é você que tem que fazer, é você que tem que, né, tomar essa iniciativa. Então aí, sei lá, recursos financeiros está baixo, você se fecha numa ostra, você tá lá, fechada numa ostra, lá naquele seu mundinho, não tem vida social, não conversa com as pessoas. E aí, né? Então, por isso, né, só recordando, para eu avaliar o meu nível de satisfação, então eu vou de 0 a 100% verificar esses 12 aspectos. Então, como tem pessoas que estão entrando agora, eu vou recordar o assunto que eu estou falando hoje. Hoje, eu trouxe uma ferramenta que a gente vai avaliar o nosso nível de satisfação com a nossa vida. Esse trabalho, que a gente chama carinhosamente de roda da vida, por quê? Né? Ela é avaliada dessa forma, uma roda que tem 12 aspectos da nossa vida. Que aspectos são esses? Saúde e disposição, desenvolvimento intelectual e equilíbrio emocional na parte pessoal, né? Pessoal. Depois eu tenho aqui na parte profissional, realização e propósito, recursos financeiros e contribuição social. No quadrante de relacionamentos, eu tenho família, relacionamento amoroso e vida social. E em qualidade de vida, eu tenho criatividade, hobbies e diversão, plenitude, felicidade e espiritualidade. Então, eu tenho 12 aspectos para avaliar. Como que está o meu nível de satisfação em relação a eles? E eu vou dar uma nota, né? Eu vou colocar qual percentual que esses aspectos estão para mim hoje. E ele vai ter um prazo de validade, como eu estava falando, de 3 a 6 meses, porque nós estamos em constante evolução. Então, esses aspectos podem mudar daqui 3 a 6 meses. Eu me apliquei, né? Eu coloquei muita atenção em algum desses aspectos e mudei. Então, eu vou depois correr atrás, né, de melhorar outros aspectos, a fim de que eles fiquem equilibrados. E aí, dando um exemplo novamente. Eu coloquei aqui e eu vi que, sei lá, eu não tô feliz em realização e propósito. Eu não sinto, né? Não me sinto realizado. Eu não sinto que, né? Eu não me sinto realizada. Eu não sinto que eu estou vivendo o meu propósito. Eu tenho sonhos, eu tenho desejos, eu quero fazer diferente. A gente, quando chega nos 40 anos, a gente tem muito isso. A gente não quer mais perder tempo, né? A gente vai chegando numa certa idade, principalmente essa dos 40 anos, porque aos 40 anos a gente está no meio da vida, né? A gente está no meio da vida, a gente já acumulou muita experiência, como eu sempre falo, a gente já acumulou muita experiência em vários aspectos da nossa vida. E aí fala, poxa,
eu não posso mais gastar meu tempo, né? Eu tenho que verificar. Então aí você olha, realização e propósito, eu não estou feliz. Eu quero mudar. Tá, que recursos que eu preciso para realmente viver o meu propósito? Aí você vai olhar lá em desenvolvimento intelectual e ver que está no chão. Vê lá que tem 20% em desenvolvimento intelectual. Será que não te falta, né, um curso, conhecimento? E eu digo, quando eu falo conhecimento, nem sempre é na acadêmico, tá? Você ter que obrigatoriamente fazer um curso acadêmico, uma faculdade, né? Terminar os estudos, enfim. Pode ser um curso de final de semana, ou pode ser aqui na internet mesmo, cursos EAD. Então, ó, realização e propósito. Eu gostaria de viver esse X propósito na minha vida. É isso que ia me fazer feliz. Legal. Então vá atrás de pessoas, autores, né, que são, né, que estão vivenciando o seu propósito, o que você gostaria de fazer, e vá, né, em busca de desenvolvimento intelectual nesse quesito. Então, mesma coisa. Ah, quero melhorar, enfim, realização e propósito também tem a ver com a vida social. Conversar com pessoas, fazer networking, né? Entender que as pessoas estão fazendo, né? O que eles estão procurando aí de novos conhecimentos, de novos relacionamentos. Né? Todo mundo tem até um ditado que fala assim, que você tá a 5 pessoas de distância daquela sua pessoa ideal. Até de um artista. Então, assim, eu gostaria de conhecer, sei lá, um artista, uma pessoa que eu admiro, tipo Anthony Robbins, né? Eu tô a 2 pessoas só de distância dele, porque eu conheço uma pessoa, que foi a pessoa, inclusive, que me treinou no coaching, que ela é staff dele. Então, quer dizer, eu tô 2 pessoas só de distância da pessoa de uma das pessoas que eu admiro. Então, olha isso. É você ter uma vida social, conhecer pessoas e assim por diante. Outra coisa de realização e propósito também tem a ver com espiritualidade, né? De você entender, né, algo maior, né? Entender que existe algo maior também. Não ficar só apegado naquela, né, nessa coisa tão material, né? Enfim, vamos elevar um pouco o pensamento, né? Expandir a consciência, né? Enfim. Então, por isso que todos esses aspectos estão interligados. Então, eu tenho que avaliar todos esses aspectos. E aí a pergunta principal, que eu até falo, né, que é a pergunta de $1 milhão. Se eu colocar mais energia, mais atenção, eu me aplicar em alguns desses aspectos, um ou mais de um, mas eu me aplicar efetivamente nesses aspectos, como que eu vou conseguir um melhor resultado, um maior nível de satisfação? Então aí é a pergunta que fica. Legal, já avaliei, né? Todos os aspectos eu coloquei aqui um percentual na minha roda da vida. Como eu estava até falando, tem algumas pessoas que já conhecem essa ferramenta. Fala, já conheço. Escute com o coração. Por quê? A cada 3 a 6 meses nós mudamos. E essa roda da vida, ela muda também. Então faça de tempos em tempos para avaliar como está seu nível de satisfação. É uma ferramenta que a gente tem nas mãos. É uma ferramenta que eu estou passando para vocês. Ok? Escute com o coração. Então, a pergunta de $1 milhão. Depois que eu avaliei o percentual de todos esses 12 aspectos da minha vida e verifiquei, tem tais e tais aspectos que eu preciso melhorar. O aspecto que eu mais preciso melhorar é X. Ok. Então, em quais aspectos você pode aplicar mais energia para melhorar aquele X? Então, muitas pessoas podem pensar, né? Como eu estava dando até o exemplo. Recursos financeiros para mim tá muito baixo. Eu preciso melhorar esse aspecto. Mas aí, o que eu tenho que fazer? Olhar os outros 12 aspectos que têm interligação com esse.
Porque se a sua saúde e disposição não está legal, pode estar interferindo nos seus recursos financeiros. Se a sua vida social não está legal, talvez te falta networking, conhecer pessoas para melhorar os recursos financeiros. O meu desenvolvimento intelectual também está baixo. Eu não estou obtendo conhecimento por nenhum lado. Então, por isso que provavelmente o recursos financeiros está baixo. Então, olhe os aspectos que têm interligação com esse e coloque atenção nisso para aumentar aquele principal nível de satisfação que você quer ter na sua vida. Beleza? Então, você vai dar mais foco em alguns aspectos para melhorar aquele outro aspecto que você quer colocar a sua energia, o seu foco, a sua atenção. Ok? Então, como eu disse, aqui é uma ferramenta para você avaliar o seu nível de satisfação com todos esses aspectos da sua vida. Nós carinhosamente chamamos de roda da vida. É uma ferramenta milenar, desenvolvida por Zig Ziglar. E nos ajuda a tirar uma fotografia do nosso momento. Então, ela vai tirar uma fotografia do seu momento e você vai avaliar como está o seu nível de satisfação, e dar foco, principalmente, entrar em ação. Porque, meu amor, não adianta você colocar um monte de coisa no papel, ter essa visualização, ter consciência, até trazer para sua consciência que aspectos que você tem que melhorar e não entrar em ação. Ficar lá sentado. Já falei, do céu só cai chuva, beleza? No mais, é você que tem que, correr, não correr. Eu também não gosto dessa expressão, correr atrás, não. Tem que fazer a coisa trabalhar ao seu favor e depende de você. Se você realmente olhar com carinho, com atenção, ouvir com o coração, colocar foco, entrar em ação, eu tenho certeza que alguma coisa vai mudar. É fato. Bom, todo final da live eu tô trazendo um storytelling, uma história pra gente refletir. Uma história pra gente refletir. E normalmente eu pego do meu livro, do Points of View, que é um coaching game. Já falei para vocês entrarem aqui no meu perfil e olhar o que seria isso, É uma ferramenta que eu amo, É uma ferramenta que eu mais gosto de trabalhar em coaching, em grupo, em individual também, enfim. Tem muitas ferramentas de coaching que eu vou passar para vocês, pra gente avaliar. Aproveita esse momento, gente. Aproveita esse momento. Tem muitas pessoas disponibilizando informações, ferramentas. Vamos sair do outro lado, Quando tudo isso passar, vamos sair do outro lado mais, forte, mais preparado, com mais garra. E assim, o mundo já mudou. As coisas já mudaram. E a gente vai mudar junto também. Mas esteja surfando na crista da onda, Então assim, a onda tá vindo, a onda feroz tá vindo. Você vai surfar essa onda ou você vai tomar caldo? Porque a onda vai passar, ok? Eu espero que a gente esteja surfando, Uhul! Vamos surfar essa onda, não vamos tomar caldo não. Só que dessa vez eu não trouxe a história para a gente refletir do livro do Points of View. Eu trouxe uma outra história que eu até vou postar depois aqui no meu perfil, que é uma história sensacional e traz muita consciência para nós. Eu não sei se vocês já conhecem a história, esse storytelling aqui chama Carroça Vazia. Uma das grandes preocupações de nosso pai, quando éramos pequenos, consistia em fazer-nos compreender o quanto a cortesia é importante na vida. Por várias vezes, percebi o quanto lhe desagradava o hábito de certas pessoas em interromper a conversa quando alguém está falando. Eu, especialmente, incidi muitas vezes nesse erro. Embora visivelmente aborrecido, ele, entretanto, nunca ralhou comigo por causa disso, o que me surpreendia bastante. Certa manhã, bem cedo, ele me convidou para ir ao bosque a fim de ouvir o cantar dos pássaros. Concordei com grande alegria e lá fomos nós, umedecendo nossos calçados com o orvalho da relva. Ele se deteve em uma clareira
e, depois de um pequeno silêncio, me perguntou: Você está ouvindo alguma coisa além do canto dos pássaros? Apurei o ouvido alguns segundos e respondi: Estou ouvindo o barulho de uma carroça que deve estar descendo pela estrada. Isso mesmo, disse ele. É uma carroça vazia. De onde estávamos, não era possível ver a estrada. E eu perguntei admirado: Como pode o senhor saber que está vazia? Meu pai pôs a mão no meu ombro e olhou bem fundo nos meus olhos, explicando: Por causa do barulho que faz. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que faz. Não disse mais nada, porém deu-me muito o que pensar. Tornei-me adulto e ainda hoje, quando vejo uma pessoa tagarela e inoportuna interrompendo intempestivamente a conversa de todo mundo, ou quando eu mesmo, por distração, vejo-me prestes a fazer o mesmo, imediatamente tenho a impressão de estar ouvindo a voz do meu pai soando na clareira do bosque e me ensinando. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que faz. E aqui, né, diz que é autor anônimo, né? Eu também não conheço quem foi o autor dessa grande história, né? Então, quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. E aí, né? O que fica pra gente aí dessa história? Muito bem, pessoal. Obrigada por quem me acompanhou até aqui. Obrigada pela sua atenção. E amanhã tem mais, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. E para quem vê depois, né? Comenta, se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Até amanhã.